Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus que aqui nos encontramos é mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, com a bênção e proteção de seu Filho Jesus, Jesus divino e amado Mestre, que é o grande farol de todo este universo. É a grandiosa força, o grandioso amor que nos impulsiona sempre no seguimento com humildade, tolerância, com paz, também de sua mãe, a Virgem Santíssima. Seguir-te-ei é o que está escrito, não é? É o que está escrito na Bíblia. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas nós temos 3 medos que podem estragar tudo. Está em Lucas, não é? Capítulo 9, versículo 57 a 62. Inclusivamente, enquanto iam a caminho, alguém disse a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse-lhe: deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem olha para trás, depois de deitar a mão ao arado, não é apto para o reino de Deus. Ora bem, ver Jesus ao vivo, ouvi-lo falar, devia ser tão fascinante que alguém gritou no meio da multidão: seguir-te-ei para onde quer que fores. Nesta exclamação está precisamente a essência da fé cristã. 2000 anos depois, ser cristão consiste em decidir seguir o Senhor Jesus, que, não estando fisicamente visível, está espiritualmente presente e conhece cada um de nós. O convite que Jesus ressuscitado faz a cada um de nós, tal como o convite que fez aos apóstolos há 2000 anos atrás, tem 2 lados. Primeiro, a intimidade e a missão. Seguir Jesus significa, antes de mais, uma relação pessoal com Ele. Relação essa que se vai estreitando ao longo dos anos. É a intimidade, ter uma relação pessoal única de amizade com Jesus. Mas Jesus não os convidou só a serem amigos dele. Convidou-os também a trabalharem com ele para a salvação de outros. Esta é a verdadeira missão. Do mesmo modo, no nosso caso, nos nossos tempos, seguir Jesus não significa só uma ligação afetiva a Ele, significa também pormos-nos à sua disposição para trabalhar com Ele da maneira que Ele nos pedir para a salvação do mundo. Qualquer forma de seguimento de Jesus, qualquer espiritualidade para ser cristã, tem sempre de ter presentes estes 2 lados da intimidade e da missão. Algumas pessoas pensam que só os padres e as freiras é que são chamados, por exemplo, a trabalhar com Jesus. Meus amigos, minhas amigas, é um disparate. Todos são chamados por Jesus, embora
Jesus peça coisas diferentes a pessoas diferentes. A um leigo pode pedir, por exemplo, para estar no conselho pedagógico de uma escola, para ter filhos e educá-los como bons cristãos, para melhorar o mundo construindo casas ou sistemas informáticos e etc. A um padre ou a uma freira pedirá com certeza outras coisas, ou seja, as vocações são diferentes, mas todas elas são concretizações do mesmo chamamento a trabalhar com Jesus. Esta é a vocação essencial de que se fala neste texto do Evangelho, a vocação a ser cristão. Não pretendamos por agora pensar que coisas concretas Jesus nos está a pedir, porque isso terá que ficar para depois, mas sim fazermos uma renovação do nosso compromisso de fundo com Ele, renovar o nosso pacto de sangue, a nossa aliança com Ele. Depois Ele nos dirá com certeza o que quer de nós. Concretamente, provavelmente, não será a primeira vez que cada um de nós fazemos isto, mas vamos fazê-lo como se fosse a primeira vez. As coisas importantes têm de ser renovadas de tempos a tempos, como se fosse a primeira vez. Este nosso exercício ou meditação tem duas partes. Primeiro, é um convite de Jesus a uma resposta nossa. A primeira parte consiste em tomarmos a consciência de que Cristo convida cada um de nós pessoalmente a segui-lo. Ele disse: segue-me. A iniciativa é sempre de Jesus, não é nossa. Se pensarmos em segui-lo, é porque antes Ele já pôs o seu convite no nosso coração. Mas, depois de tomarmos consciência deste convite, com certeza devemos dar a nossa resposta. Em vez de ficarmos muitas vezes a filosofar sobre o verdadeiro convite, ou seja, responder-lhe de todo o coração: seguir-te-ei onde quer que fores, leva-me para onde quiseres, e devemos dá-la generosamente, sem condições nem restrições, com a nossa consciência de que estamos a dar a Jesus um cheque em branco, ou seja, a autorizá-lo a fazer o que quiser com a nossa vida. Nesta passagem do Evangelho, Jesus previne-nos de que temos de ter cuidado com três medos que podem surgir em cada um de nós e que nos podem fazer dar-lhe, por exemplo, um não, dar-lhe um sim, sem a convicção, ou adiar indefinitivamente a resposta. Por exemplo, o medo de perder a segurança. Enquanto iam a caminho, alguém disse a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É assim que Jesus responde àqueles que lhes diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Como que a dizer: cuidado com o medo das inseguranças. Creio que o que Jesus aqui está a dizer é que para o seguir é preciso ter uma certa liberdade interior em relação às seguranças, quer sejam as seguranças materiais, por exemplo, um carro, uma
uma casa confortável, uma conta bancária e por aí vai. Quer sejam outro tipo de coisas que nos fazem sentir seguros. O café, por exemplo, onde sempre fomos tomar o nosso estatuto na direção de um clube, na sociedade, as férias anuais, num determinado local, os nossos planos para o futuro. Todas estas coisas são boas, mas temos de pôr a nossa segurança de fundo na graça de Deus e não no ter isto ou ter aquilo, porque de facto todas estas seguranças são falíveis. Não há nada tão seguro como fazer a vontade de Deus, mas há sempre um medo do desconhecido e este medo pode atraiçoar-nos. Por exemplo, o medo de perder, magoar ou até desapontar outros. Jesus disse-lhe a alguém: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse-lhe: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Parece uma afirmação desumana da parte de Jesus. Tem que ser bem entendida. Frequentemente Jesus falava com frases bombásticas que tinham como objetivo transmitir uma mensagem e não serem levadas à letra. Aqui o que está a dizer é que o medo de perder, magoar ou desapontar outros pode ser muitas vezes um impedimento a segui-lo. Não está com certeza a dizer para não ir ao funeral do seu pai, muito menos ao funeral do pai, que era a relação mais sagrada para um judeu. As relações humanas são muito importantes, mas não podemos viver em função dos outros e a ter que corresponder a todas as nossas expectativas sobre nós. Devemos viver segundo a nossa consciência e isso levará corretamente aos outros. De facto, quem vive para agradar às outras pessoas e para as agarrar acaba sempre por não saber bem para onde vai e facilmente suscita mais pena que amizades verdadeiras. Ainda temos o terceiro medo, que é o medo de fazer rupturas em relação ao passado. Disse-lhe ainda outro: eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem olha para trás depois de deitar a mão ao arado não é apto para o reino de Deus. O que aqui está em jogo não são tanto as relações humanas, mas a questão do saudosismo, as nostalgias, o medo de fazer rupturas e perder um pouco o passado. Deixa que primeiro vá despedir-me dos meus. Como se a pessoa quisesse voltar à casa onde viveu tantos e tantos anos para rever mais uma vez as suas recordações de infância, a coleção de carros em miniatura, a foto da primeira namorada e por aí vai. Num saudosismo que é uma prisão, pode ser um perigo. Ao seguir para a frente, ter a cabeça e o coração
no que se deixou no passado, com as suas vivências e os seus sonhos. Os sonhos antigos, concretamente, podem ser um enorme impedimento para a felicidade futura. Ou do futuro, pode ser um travão se não sabemos fazer rupturas. A verdade é que, se queremos ser felizes, só o poderemos ser no presente e no futuro, porque o passado, como todos nós sabemos, já passou. Há que deixá-lo ir para podermos receber nas mãos o futuro que Jesus, divino e amado Mestre, nos quer dar. É implacável. Jesus não deixa nada por dizer. Temos, no entanto, de entender uma coisa. É ótimo ter seguranças materiais, relações afetivas e um passado cheio de coisas boas. O que é mau, péssimo, é ficarmos dependentes de todas estas coisas e elas não nos deixarem livres para avançarmos para o futuro, onde coisas ainda melhores nos esperam. Porque uma coisa é ter, por exemplo, dinheiro, amigos, saúde, e outra coisa é estar dependente. Ter é ótimo e não impede de dar passos. Estar dependente é péssimo e impede de caminhar. Se não entendemos esta sutil distinção, dificilmente entenderemos o que Jesus nos diz. É evidente que todos precisamos de segurança, de amor e de realização pessoal. Mas quem se entrega a Jesus deixa estas preocupações nas suas mãos e preocupa-se unicamente com um absoluto: amá-lo e fazer a sua vontade nas opções concretas da vida. E ao fazermos a sua vontade, Ele depois nos dará a segurança, o amor e a realização absolutas do que precisamos para viver felizes. E acabamos por receber 100 vezes mais do modo que menos muitas vezes esperávamos. Mas, meus amigos, minhas amigas, é preciso aceitarmos, deixar realmente tudo nas mãos de Jesus. Aqui poderemos meditar sobre alguns destes medos. Afinal, qual destes 3 medos poderia ser um perigo para cada um de vós, na vossa individualidade? Escreva uma carta a Deus, a pôr nas suas mãos aquilo que nos prende ou que temos medo de perder. Imagine uma carta escrita por Jesus para cada um de vós, a convidá-los a segui-lo, ou seja, a sermos um apóstolo seu nos dias de hoje. Responda-nos ao seu convite com uma entrega sem restrições, usando uma oração que faça para o efeito ou, por exemplo, esta: seguir-te-ei, Senhor, onde quer que fores, onde quer que isso me leve, até ao último dos meus dias, confiado na tua graça, porque te amo. Nada pode importar mais do que encontrar a Deus, ou seja, apaixonar-me por Ele de um modo definitivo e absoluto. Aquilo porque cada um de nós se apaixona, agarra cada um de nós a nossa imaginação e acabemos por ir deixando a nossa marca em tudo. Será que cada um decide
porque se levantam da cama pela manhã, o que fazemos com o anoitecer? Em que é que empregam cada um de nós os nossos fins de semana? O que lemos, o que conhecemos, o que rasga, faz doer o nosso coração. Afinal, o que nos comove, o que nos comove de alegria e de gratidão. Meus amigos, minhas amigas, apaixonemo-nos plenamente no amor de Jesus e tudo, com certeza, será diferente. Agradecendo desta forma por mais esta rica e feliz oportunidade, desejando a cada um de vós um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus nos abençoe, guarde, proteja sua mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima. Graças a Deus, não é? Graças a Deus.